Jó capítulo 4. Primeira fala de Elifaz. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam. E você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem. Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. E ouvi uma voz: Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Jó capítulo 5. O ser humano nasce para o sofrimento. Grite agora, para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro. São espezinhados nos tribunais, e não há quem os livre. A sua colheita o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando, como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva o necessitado das mãos dos poderosos. Assim a esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é aquele a quem deu disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere, e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte.
na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses, e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará, e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Jó, capítulo 6, resposta de Jó. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sofre o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar, se não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve, que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Fiquem envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também, vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Ensine-me, e eu me calarei. Mostre-me em que tenho errado. Como são persuasivas palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer, e que não haja injustiça, mudem de parecer, e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade de meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas?